meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Iniciemos esse vídeo com a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje venho falar um pouquinho com vocês sobre o Rosário, através desse grande livro de São Luís. E aqui, irmãos, venho começando, antes de tudo, falar do que significa o rosário, né? Ele é composto com o quê? Ele é composto por uma oração vocal e mental. A oração mental, ela é uma meditação da vida, morte e glória de Jesus e de Maria. E é composta por 15 dezenas de Ave Marias com Pai Nosso. E ele é um grande instrumento de santificação desses últimos dias. É uma arma desses últimos dias que estamos vivendo, que nos ajuda na santificação e na perseverança para com Deus. E aqui, irmãos, como que surgiu, né, o Santo Rosário? Aqui fala de São Domingos, que contudo o Santo Rosário em sua forma, como recitamos atualmente, foi inspirado à sua igreja, dado pela Santíssima Virgem a São Domingos para converter os hereges e os pecadores no ano de 1214. Então, irmãos, esse instrumento, essa arma foi dado por Nossa Senhora, foi a própria Virgem que disse a São Domingos sobre o rosário. Porque acontece que São Domingos, né, na época dele, ele viu os crimes dos homens, né, e que barravam a conversão. Então ele entrou numa floresta. São Domingos entrou numa floresta e passou 3 dias e 3 noites numa contínua oração e penitência. E ele não cessava de gemer, chorar e fazer duras penitências para apaziguar a ira de Deus para aquele povo. Tanto que ele caiu em coma, de tanta penitência que ele fez. E durante o coma, a Santíssima Virgem apareceu para ele, acompanhada de 3 princesas, e disse a São Domingos: meu querido Domingos, você sabe com qual arma a Santíssima Trindade tem se servido para reformar o mundo? E ele disse: ó Senhora, responde. Ó Senhora, respondi ele, a Senhora o sabe melhor do que eu, pois depois de vosso Filho Jesus Cristo, a Senhora foi o principal instrumento da nossa salvação. E daí ela disse: saiba que a principal peça de combate tem sido o saltério angélico, que é o fundamento do Novo Testamento. E é por isso que, se você quiser ganhar para Deus esses corações endurecidos, pregue meu saltério. E assim, o santo, ele se levantou consolado com essas palavras. Inflamado de zelo pela salvação desses povos, ele entrou numa igreja. Incontinente, os sinos badalaram pelo intermédio dos anjos para reunir os habitantes, né? Os sinos tocaram para reunir os habitantes daquela região. E assim, no início da pregação de São Domingos, uma tempestade assustadora teve início. A terra tremeu, o sol se obscureceu, trovões e relâmpagos assustadores fizeram todos os auditores ficarem pálidos e tremerem de pavor. E assim, eles viram uma imagem de Nossa Senhora exposta num lugar de destaque, levantar os braços por 3 vezes ao céu, clamando vingança a Deus contra eles,
e se eles não se convertessem, recorressem à proteção da Sacratíssima Mãe de Deus. Então eles viram uma imagem de Nossa Senhora, né, com os braços estendidos, e abraçava e levantava 3 vezes, né, Santíssima Trindade, clamando vingança a Deus se eles não se convertessem. Imagina o susto desses habitantes, né? Se eles não recorressem à Santíssima Mãe de Deus. Por esses prodígios, o céu queria aumentar a nova devoção do Santo Rosário e torná-lo mais conhecido. Enfim, a tempestade cessou pelas orações de São Domingos. Ele continuou seu discurso e explicou com tanto fervor e determinação em silêncio do Santo Rosário, e quase todos os moradores o abraçaram e renunciaram aos seus erros. E em pouco tempo viu-se uma grande transformação dos costumes e da vida na cidade. Olha o que o Santo Rosário fez, né? Converteu multidões só pela oração. E também, claro, eles ficaram assustados vendo a Santíssima Virgem clamar vingança, né, se eles não se convertessem. Ultimamente, Deus tem deixado as pessoas fazer o que quer, né? Mas eu fui chamada a proclamar o rosário. E eu creio, irmão, eu tenho fé, que a todos que recorrer a essa devoção vão se libertar dos seus pecados, da escravidão do mundo e do demônio, e clamar a libertação por Jesus Cristo. Então essa é a primeira parte aqui que eu vou deixar, né, com vocês, e aos pouquinhos eu quero tentar ensinar e explicar a vocês essa grande devoção, essa arma dos últimos dias, a qual Nossa Senhora em Fátima disse: rezai o terço todos os dias. Hoje, muito mais que o terço, Nossa Senhora tem pedido o rosário, porque os tempos andam cada vez piores. Mas eu digo, comece com o seu terço e aos pouquinhos peça graça a Deus para rezar o rosário diariamente. Eu digo por mim mesma, eu não conseguia rezar o rosário diariamente, eu não conseguia, era uma coisa extremamente difícil. E eu fui pedindo a graça para Deus para me poder rezar, e hoje, com a graça de Deus, eu consigo rezá-lo diariamente. Então eu digo, meus irmãos, rezem o terço, pedindo a graça do rosário diário, pela intercessão de Nossa Santa Mãe. Deus os abençoe. Salve Maria.